Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José e hoje eu quero conversar com vocês sobre revelação de segredos. Existem muitos fatos, muitos acontecimentos aqui no nosso país que são ocultados da maior parte do povo brasileiro, principalmente pelas instituições que têm o dever de levar essa informação ao cidadão de uma maneira geral. Muitas coisas que eu irei revelar aqui no nosso portal de hoje já são de seu conhecimento, mas para grande parte do povo brasileiro há apenas algumas desconfianças, algumas intuições do que pode estar por trás de determinadas situações que acontecem aqui no nosso país. Eu vou colocar esses fatos aqui no nosso encontro de hoje, mas antes de mais nada, se você está chegando nesse momento, convido você a se inscrever, a não manter o nosso portal em segredo, você pode compartilhar à vontade, mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos, são sempre considerados, e não esqueça de dar o joinha, porque isso amplia ainda mais o alcance do nosso portal. Gente, segredo é aquela informação, aquele fato que é guardado com 7 chaves para que pessoas que estejam alheias àquele fato não sejam informadas e não reajam em função daquela informação. Existe o segredo profissional, existe o segredo religioso, o segredo afetivo, o segredo político, o segredo geopolítico, o segredo geoestratégico, enfim. Muitas situações, elas devem ser guardadas, mas muitas outras, dentro de um governo, dentro de uma república, elas têm a obrigação de serem reveladas. E nós estamos tendo conhecimento do que está acontecendo de fato. Bem, essa semana eu levantei algumas questões aqui no nosso portal, onde eu apontava que as pessoas que ainda apoiam o governo Bolsonaro, presidente da República, são pessoas que têm uma certa ingenuidade, muitas delas têm um ressentimento muito grande, não entendem o que está acontecendo e, sem informação, elas caem no discurso fácil de estelionatários, onde o principal do momento é a figura do presidente da República, junto com o ministro da Economia, que é um profissional da mentira, um profissional da enganação, mas esse é um profissional em acumular riquezas, em fazer negócios. E é para isso que ele está dentro do governo Bolsonaro. Ele não está no governo Bolsonaro por amizade, por compromisso ideológico, por alguma aproximação de interesses, não. Ele defende interesses particulares de grandes grupos transnacionais aqui no nosso país. Os grandes veículos de comunicação, uma revelação, que a gente pode dizer, um segredo, que para a maior parte das pessoas que não entendem assim, é que, de fato, eles não são veículos de informação, não fazem jornalismo e muito menos são imprensa. Eles são apenas porta-vozes disfarçados de interesses econômicos, interesses transnacionais em relação ao cidadão brasileiro. Não pense você que aquilo que o jornalista apura lá na ponta, que aquilo chega ao conhecimento do cidadão. Isso passa sempre por um filtro. Se a notícia for de interesse de determinados grupos, ela vai passar. Se ela prejudicar os interesses desses eventuais grupos, elas vão ficar. Hoje, gente, nós temos uma tendência muito grande de achar que os nossos inimigos são essas pessoas que combatem com a gente o tempo todo na internet, as pessoas que a gente conhece na rua, os bolsonaristas, Mas isso é também uma revelação que eu gostaria de fazer. Eles não são nossos inimigos. Eles são vítimas também, porque eles estão nas mesmas classes sociais que nós pertencemos. Na medida que a gente fica se digladiando no mesmo patamar social, a gente não percebe o que está acontecendo no topo da pirâmide. Nós gastamos muitas energias e quem está lá em cima fica só olhando o que está acontecendo aqui embaixo. Essa é uma constatação minha? Não. Quando a gente pega, desde a história antiga, a gente vê aqui o que o Aristóteles escrevia nesse livro aqui, está recém-publicado, Política, porque é um livro recém-publicado porque ele é uma tradução nova, que é uma tradução abrasileirada, do Mário da Gama Cury. Muito interessante. E o Mário aqui, o professor Mário, ele nos mostra através dessa obra aqui que na Grécia Antiga já tinha divisões de classes. Você tinha uma classe dirigente, uma classe econômica, você tinha a plebe, você tinha ali as pessoas do povo, você tinha os escravos, tinha as mulheres que não tinham os mesmos direitos que os homens naquela Grécia Antiga. Enfim, você tinha em Roma o império que também tinha um imperador, como eu já citei aqui, o Calígula, que era sustentado pela estrutura econômica dos senadores, que eram homens muito ricos. Mesmo nas monarquias absolutistas, o rei ele tinha um poder descomunal, mas ele tinha uma estrutura de poder auxiliar, que também era dos senhores de terra, das pessoas que organizavam as milícias, os exércitos, enfim. Então, o mundo tem passado por esse tipo de situação. Recentemente,
nós vimos que esses conflitos de interesse de classes, eles são muito disfarçados. Nessa obra aqui, o Nacional Populismo, desses dois professores ingleses aqui, A Revolta contra a Democracia Liberal, de Roger Ito e Matthew Goodwin, eles nos mostram aqui que essa miopia que a sociedade tem de achar que o problema é alguém que está do lado e não quem está em cima, fez com que houvesse uma manipulação em todos os sistemas políticos europeus para mostrar para as populações, manipulação pelos porta-vozes das informações, né? Para mostrar para essas populações, para essas sociedades, que os problemas não eram a desigualdade social de quem estava em cima para quem estava embaixo, mas quem estava do lado. Então eles passaram a acreditar que os problemas sociais deles eram os imigrantes, eram os refugiados, eram os latinos, eram os muçulmanos, enfim, pessoas que estavam chegando nas suas sociedades, estavam tirando seus empregos, estavam degradando a sociedade, diminuindo o seu poder econômico. Aqui no nosso país, nós não podemos colocar a responsabilidade, pelo menos essa estratégia não foi colocada aqui, porque nós não temos o problema da imigração, do refugiado, enfim, esses sujeitos não poderiam ser classificados como os responsáveis pelos nossos problemas. Então, nós acabamos tendo aqui no Brasil a criação dos falsos fantasmas, dos esquerdistas, dos comunistas, dos esquerdopatas. Então, esses grupos que não entendem as suas frustrações, os seus ressentimentos, eles canalizam esses sentimentos para pessoas como eu e você que estamos aqui. Eu reajo às vezes respondendo um comentário ou outro, mas eu não tenho raiva de pessoa que votou em Bolsonaro. Eu considero que essa pessoa é uma pessoa que foi enganada também, uma pessoa que está ressentida, e a gente tem que entender isso, porque se nós acharmos que o nosso problema são apenas essas pessoas, se essas pessoas desaparecessem, que o problema desapareceria, nós estamos enganados. Se a gente voltasse 200 anos atrás, para não ir tão longe na história do planeta, aqui no Brasil, a gente pegasse uma sociedade escravocrata, nós teríamos lá um Bolsonaro da época. Seria uma espécie de capitão do mato, um capataz, que torturaria escravos, mataria escravos, perseguiria escravos, faria uma série de situações degradantes contra os escravos ficariam com muitas raivas dessa criatura, mas ele seria apenas uma engrenagem, seria apenas a ponta desse poder oculto, como é hoje aqui no Brasil. O Bolsonaro, por mais raiva que nós tenhamos em relação a ele é apenas um fantoche, ele é uma pessoa absolutamente despreparada, mas que está servindo a esse papel do novo capitão do mato, da pessoa que está distraindo a senzala. E aqui na senzala nós todos estamos aqui, muitas vezes nos digladiando, e algumas pessoas acham que esse capataz não é de todo mal, que ele é uma pessoa que tem algumas coisas positivas, né? Enxerga alguma bondade e não consegue enxergar lá atrás quem é que está manipulando essa história toda. Bom, então, quando eu falo em segredos, gente, um dos segredos aqui que a gente poderia revelar para as pessoas é que Bolsonaro não representa os interesses do povo brasileiro. Muito pelo contrário, o Bolsonaro ele faz o papel desse novo capataz. Gente, olha só que coisa, que as coisas estão acontecendo. O Bolsonaro, hoje ele está voltando da Itália para o Brasil. Quando você vê a cerimônia que foi lá em homenagem aos pracinhas brasileiros, você vê o séquito de servidores públicos, mais uma revelação, né? Que não são servidores públicos, eles são puxa-sacos parasitas que estão ganhando dinheiro do povo brasileiro para não fazerem absolutamente nada. Se vocês pedirem um relatório de cada um desses personagens que estavam acompanhando o Bolsonaro, do que eles estavam fazendo lá, o que de fato eles produziram, nós não vamos ver absolutamente nada. O que estava fazendo o general Heleno nessa comitiva? O general Braga Neto, o que estava fazendo lá? O ministro Roma, o que o ministro Queiroga estava fazendo ali? O Paulo Guedes, a gente já sabe, ele estava fazendo negócios. O que o Carluxo estava fazendo nessa história toda? Todos pagos com dinheiro público para serem servidores públicos, mas na verdade estão embolsando uma grana por interesses particulares e para serem office boys, serem estafetas contínuos de Paulo Guedes. Eles fazem tudo o que Paulo Guedes orienta. Pois bem, e o Bolsonaro, perguntado ali sobre o que estava fazendo o G20, sobre a greve de caminhoneiros aqui no Brasil, que foi totalmente abafada pelos grandes veículos de comunicação, enfim. Mas ela teve muitas paralisações que a gente não viu aqui no nosso país, muita gente não foi trabalhar com o seu caminhão, enfim, protesto contra do diesel, e o Bolsonaro saiu com essa aqui. E eu pergunto para vocês, numa sociedade tão desigual,
onde um presidente da República, ao invés de estar preocupado com o cidadão, ele faz uma declaração totalmente desfavorável aos interesses públicos e favoráveis ao interesse privado, a quem esse indivíduo está servindo. Acompanhe aqui a frase, gente, de como Bolsonaro pretende resolver o problema do combustível no Brasil. Mas não às custas do sacrifício do povo. Agora, essa semana vai ser um jogo pesado com a Petrobras, porque eu indico o presidente. Quer dizer, tem que passar pelo conselho. Quer dizer, não sei o que indico, passa pelo conselho. E tudo que de ruim acontece lá, cai no meu colo. O que é de bom, não cai nada em meu colo. O ideal, falei com o Paulo Guedes, nós partimos para privatizar a Petrobras. Isso é o ideal, no meu entender, que deve acontecer. Agora, isso aí não é botar na... O ideal para quem, cara pálida? Gente, essa declaração é a declaração de um traidor nacional, de um traidor do povo brasileiro. Ele está querendo se livrar de um problema particular, entregando para o poder privado, para o capital privado, algo que pertence ao povo brasileiro, à história do povo brasileiro. Então, vocês acham que ele está defendendo o interesse do povo com esse tipo de conversa? Hoje tem uma coluna muito interessante, que eu peguei aqui no UOL, do jornalista Carlos Juliano Barros. Ele nos aponta o seguinte: aumento de impostos para muito ricos, pauta Estados Unidos e G20. No Brasil, nem um pio. O mundo todo está preocupado em diminuir as desigualdades sociais. Aqui no Brasil, nós estamos aprofundando as desigualdades sociais. Os milionários do mundo, os bilionários, estão constrangidos de estarem cada vez mais concentrando o poder e preocupados, porque a miséria que está acontecendo nessas sociedades acaba criando uma situação de instabilidade planetária. Então, o que está fazendo o G20, os bilionários norte-americanos? Um senador norte-americano apresentou um projeto de se taxar em 15% a partir de 2023 as superfortunas, pessoas que ganham os bilhões. E aqui no Brasil, o que você tem? Um presidente da República que, ao invés de estar preocupado na diminuição da desigualdade social, com a inflação no nosso país, está querendo entregar um bem da nação, traindo o povo brasileiro, jogando isso nas mãos do setor privado. Isso significa que nós teríamos uma redução de custos de diesel, a gente teria uma redução do custo da gasolina, do bem-estar do povo brasileiro seria mais bem protegido com esse tipo de iniciativa entreguista de um traidor da pátria? A gente não tem como dizer de outra forma, gente. Bom, enfim. E no final da história, né, essa é mais uma revelação. Mais um segredo que não é colocado pelos grandes veículos de comunicação, que eu volto a dizer, né? Esse seria mais um segredo. Eles não são veículos de comunicação, eles não são uma imprensa, eles não fazem jornalismo. Eles são porta-vozes desses interesses, interesses econômicos, de classes que vão passando de século em século, de década em década, até chegar nos dias de hoje. Quem representa esses grandes grupos são escravocratas de ontem, que estão reencarnados em interesses hoje que cada vez mais estão, cada vez menos se importam menos, né, com o que acontece aqui no nosso país. Gente, para finalizar o nosso papo, é bom dizer também que o Bolsonaro está voltando para o Brasil, mas as máculas estão ficando para todos os lados, né? Isso aí que não foi tratado com muita relevância, a forma como um chefe de Estado brasileiro foi tratado lá na Itália. Isso aqui deve ser mais bem reportado, né? Vejam só, gente, se algum chefe de Estado brasileiro já foi tratado assim em alguma parte do mundo. A polícia italiana teve que jogar bomba de gás, teve que botar canhão d'água, teve que fazer repressão, enfim, tudo isso para proteger o presidente brasileiro, que é o símbolo desse atraso, o símbolo dessa desigualdade social, o símbolo dos interesses carcomidos que estão cada vez mais se cristalizando no Brasil, enquanto no mundo eles estão se enfraquecendo. Enfim, tudo isso serve como um grande ambiente para a gente perceber o que está acontecendo melhor aqui no nosso país. Eu tenho certeza absoluta que muitas das situações que eu falei aqui hoje para você já eram do seu conhecimento. E algumas você tinha desconfiança. Se você mergulhar nesses assuntos, você vai ver que eu não estou exagerando. E aos bolsonaristas que ficam com raiva, que entram aqui e fazem o xingamento, amigo, eu não vou ficar chateado com você, porque você é de fato uma vítima também. Você é uma pessoa que está ressentida, e você, no final da história, é um pobre coitado,
que está sofrendo com as outras pessoas aqui no nosso país, mas ainda não acordou. Você está caindo no conto do estelionatário, você acredita numa figura inclassificável como presidente da República, que está sendo comandada pela área econômica, pelos grandes vigaristas, pelos grandes gangsters. E com essa fala do Bolsonaro, que quer privatizar a Petrobras, vocês vão ver que provavelmente os porta-vozes dos grandes grupos vão começar até a tratar o Bolsonaro agora de uma forma mais delicada. Vão até esquecer que ele comandou o nosso país colocando um general que acarretou mais de 606 mil mortes aqui no nosso país, vergonha do planeta e uma situação com tanta dor e sofrimento para todos nós. Gente, eu fico por aqui, a gente vai continuar jogando luzes nessas questões. Espero você no nosso próximo encontro. Um grande abraço e até lá. Tchau!